Efésios 5, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou estar lendo o texto, os irmãos acompanhem. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia à vergonha. Mas todas as coisas, quando é reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra foi lida, Senhor. Abre, ó Deus, a nossa mente, nos capacita, Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra, ó Deus. Guardar em nossos corações, ó Pai, e colocar em prática em nosso viver. Nos ensina, Deus, a Te obedecer. Nos ensina, Deus, a sermos Teus imitadores. Nos ensina, ó Deus, a andar em conformidade à Tua palavra, o Teu querer, os Teus ensinamentos. Nos ensina, Pai, a Te obedecer, a sermos servos fiéis e verdadeiros diante do Senhor. Por isso, ó Deus, eu entrego a congregação no Teu altar de graça, cada servo do Senhor, cada membro do Senhor, cada família representada, cada jovem, cada criança, cada adolescente, todo o Teu povo, eu entrego em Tuas mãos, Senhor Deus. Abençoa não só a Betel, mas todo o Teu povo, ó Deus, que proclama e vive a Tua palavra, que proclama o Teu nome, que anda em conformidade à Tua vontade. Abençoa, Senhor. Visita, Deus, aqueles que estão enfermos. Ó Pai, restaura, Senhor, quebra os corações, cura, ó Deus, o espiritual, cura, Senhor, a enfermidade carnal também, ó Deus. Nós entregamos tudo no Teu altar de graça, pois sabemos que o Senhor é nosso Deus. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa força, a nossa fortaleza vem do Senhor. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, capacita-nos, inclina seus ouvidos, ó Deus, a cada ato deste culto, Senhor. Tudo que foi realizado e o que será realizado aqui seja feito para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Abençoa também, ó Deus, em nome de Jesus nós Te clamamos, o nosso pastor, Senhor Deus, aquele que o Senhor designou a conduzir a Tua igreja, que está de folga, está descansando. Abençoa a vida do reverendo Alberto. Leva-o, ó Deus, para visitar a sua filha debaixo da Tua graça, da Tua proteção, que nada de mal aconteça, ó Deus, que ele possa ir e voltar juntamente com a sua família debaixo da Tua graça. Deus, abençoa a Lindalva assim também, as suas filhas, seu netinho. Abençoa grandemente o Pai e Teu servo, dá para ele sabedoria, entendimento, que ele nunca, ó Deus, desvie dos Teus caminhos, ó Pai, que nós nunca, ó Pai, olhemos para outro Deus a não ser o Senhor, pois o Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus todo-poderoso que nos sustenta, nos guarda, nos protege contra as ciladas do inimigo. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Por isso estamos diante do Senhor nessa noite. Abençoa-nos, ó Deus. É no nome santo e poderoso do Senhor e Salvador Jesus é que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que a palavra vem nos
Meus irmãos, gostaria que os irmãos prestassem bem atenção nesse versículo. Sede, pois, imitadores de Deus. Aí nós, na nossa pequenez, né, na nossa insignificância de raciocínio que somos, por mais que nós nos achemos inteligentes, não nos alcancemos, nós não temos condições de alcançar, né, o poder de Deus. Por mais que nós tentemos, por mais que nós cheguemos no limite da nossa sabedoria, nós não temos como calcular o poder de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, nós, olhando para a palavra, aonde que nós vamos conseguir ser igual a Deus? Pelo menos imitar o Senhor Deus. Nós achamos impossível imitar o Senhor Deus, mas não é. Porque nós somos firmados e alicerçados no Senhor. Quando Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, quando Ele se entregou por mim e por você, Ele nos dá essa condição de nós lutarmos para imitar o Senhor Deus. Como nós vamos fazer isso? Pergunta. Como nós vamos fazer isso? Meus irmãos, primeiro nós temos que anular nós mesmos, que é o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Primeiro nós temos que lutar para crucificar a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, né? A nossa arrogância. E veja bem, nosso Deus, através de Jesus, nos deu condição de imitar o Senhor Deus. Por isso ele diz aqui, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se entregou a si mesmo por nós. Quem éramos? Quem éramos? Inimigos de Deus. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. E Ele se entregou por nós. Então nós temos que lutar. E nós vamos ver aqui no decorrer do texto, não é? Como nós devemos lutar para imitar o Senhor Deus. No negrito em cima diz assim, no versículo 3, acima do 3 diz assim, o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Vou ler de novo. Mas, acompanhe aí, meus irmãos, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Sede, pois, imitadores de Deus. Como será que Deus faria no meu lugar, eu andando neste mundo? Só olhar para Jesus como Ele andou. Impudicícia, mas a impudicícia e toda sorte de impureza. Eu procurei essas palavras aqui, impudicícia, vício contrário à santidade, vício contrário à pureza, vício contrário à castidade, mas toda sorte de impudicícia e impureza, ou cobiças, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Já está nos alertando que nós temos que lutar para eliminar essas coisas da nossa vida. Impurezas, cobiças, nem sequer se nomeie entre nós. Quanto mais fazer. Pois, sede, pois, imitadores de Deus. Eliminai tudo isso.
nem, olha o versículo 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Nem conversação torpe. Todos aqui, acredito que sabem o que significa a palavra torpe, né? Palavras obscenas, vergonhosa. Lá em Colossenses, capítulo 5, a partir do versículo 8, diz que essas pessoas que vivem dessa forma serão jogadas no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos entender. Sede, pois, imitadores de Deus. Então, ao seu falar, ao seu conversar, tem que sair palavras que edificam. Veja bem. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices. Não é cachorrice não, viu? É parecido. Cachorrice também, se fazer cachorrice é vergonhoso diante de Deus. Chocarrices, ou seja, gracejo grosseiro e atrevido, escárnio, coisas inconvenientes que não cabem a nós, povo de Deus. Chocarrices. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Pois, sede, pois, imitadores de Deus. Quando aqui a palavra de Deus diz, pelo contrário, ações de graças. Nós temos que estar demonstrando todo o tempo ações de graça ao mundo. É fácil uma pessoa considerada seu inimigo querer só estar te prejudicando, só te prejudicar, e você ter que orar por ela, você ter que demonstrar ações de graça da sua parte para ela. Ela tem que olhar para você e ver que você é totalmente diferente dela, em sentido espiritual, que você é servo de Deus. Você tem que orar por ela, mesmo você se achando certo, você tem que pedir perdão para ela, e orar por ela, e pedir a Deus por ela, e clamar em prol da vida dela, e demonstrar com as suas atitudes diante dela ações de graças, que agrade o Senhor Deus. É fácil? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós sabemos que não é fácil, né, meus irmãos? Mas, se nós queremos imitar o nosso Deus, nós temos que agir dessa forma. Né? Presta atenção, nós éramos inimigos de Deus. E Ele morreu por nós. Ele se entregou por amor a nós. Por isso estamos aqui na presença dEle. Né? Pois nós temos que imitar o Senhor Deus. Quando uma pessoa faz algo terrível para a gente, se nós pudéssemos, nós tivéssemos poder, mandava cair fogo do céu e eliminar a pessoa, não é assim? Então éramos para estarmos todos mortos, não tem nenhum aqui. Mas Deus, por seu amor, mandou o seu Filho, se fez carne e se entregou pelos seus inimigos. Alguém morreria pelo inimigo? Pelo que é bom até anima-se a morrer, né? Mas e pelo que é mal? Quem morreria por uma pessoa má? Então nós estamos vendo na palavra de Deus que Jesus se entregou, Deus se entregou pelos seus inimigos. Por isso estamos na presença dEle. Por isso Ele pede, sede, pois, imitadores de Deus. Olha o versículo 5, que terrível. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente,
Uma pessoa incontinente, uma pessoa que é impuro mesmo, não é casto. Avarento. Não. O que eu ganho é com o suor do meu trabalho. Tudo que eu ganho é meu. Não vou lá levar para a igreja, não. A igreja não precisa. Pelo contrário, eu tenho que ganhar é mais, e ganhar mais, e ganhar mais. Avarento. Que é idólatra. Eu falei sobre isso sexta-feira agora lá na casa da nossa irmã, lá no Oleoduto. Eliane, né? Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dela. Eliane, é? Eliânia. Sobre isso, né? Idolatria. Ah, imagina, mas você serve de Deus. Eu não adoro nenhuma outra imagem. Idolatria é quando você adora outras imagens. Idolatria, meus irmãos, é tudo aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida. Esposa, marido, filhos. Primeiro é minha família, depois Deus. Primeiro é minha vida. Primeiro é meu carro, depois as outras coisas. Primeiro é isso, primeiro é aquilo. Idolatria não é só você se prostrar em frente de uma imagem e adorar ela, não. Ou qualquer um outro Deus. Idolatria é tudo aquilo que você tem para você como Deus. E adora acima do seu Deus. Acima do nosso Deus. Acima do Deus Todo-Poderoso. Que te sustenta, que te dá vitória, que te guarda, que te protege. E acima de tudo isso, te dá salvação. Em Cristo Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabeis, pois, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Eu queria só que os irmãos abrissem lá em Apocalipse, capítulo 21, por favor. Só para a gente reforçar para onde que vai esse pessoal aqui, ó. Que ele está nos alertando aqui. Lá no final da sua Bíblia, lá, abre lá. Capítulo 21, a partir do versículo 8. 21, 8. Olha aí o que diz em relação àqueles que não são filhos de Deus. Aqueles que não têm nem um pouco de vontade de servir a Deus, quanto mais imitá-lo. Versículo 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A primeira nós passaremos por ela, né? Não vai ter jeito. Seres humanos, passaremos. Nós temos de estarmos preocupados com a segunda morte. Primeira morte é a morte da carne. Segunda morte é da alma. E arderá com fogo e enxofre. Eternamente, não tem mais volta. Assim como você servindo a Deus, buscando o Senhor, procurando imitar o seu Deus, procurando andar em conformidade com a vontade do Senhor, com seus ensinamentos, a segunda morte será eternamente no céu com o Senhor. Então, voltando lá. Nós falamos em Colossenses, né, capítulo 3, versículo 5. Eu falei 3, 6, né? 6 e alguma coisa. É Colossenses 3, versículo 5. Olha o que diz, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vale a pena, meus irmãos, nós obedecermos ao nosso Deus. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja bem, vale a pena nós nos esforçarmos, procurando crucificar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego,
procurando eliminar as coisas terrenas dessa vida, nessa terra aqui na nossa vida, para almejarmos o nosso Deus, né? Então veja bem, cuidado, vamos ter o cuidado, meus irmãos, de lutar para obedecer ao nosso Deus. Não tem nada a ver. Não é assim que os jovens... A gente fala dos jovens, né? Mas geralmente eu já vi adultos falarem também. Mas não tem nada a ver o que você está falando, né? Não tem nada a ver. É comum todo mundo fazer isso. É comum também todo mundo ir para o inferno. E aí? Meu filho, não faça isso. Meus irmãos, nós temos de ter o cuidado de lutarmos para imitar o nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós tivemos hoje na escola dominical e nós aprendemos algo muito sério, muito importante. O inimigo, ele é terrível, sorrateiro. Esse negócio de crente dizer assim, não tem nada a ver. Imagina, eu ficar ali ouvindo um rock ali da pesada, não tem nada a ver. Ele me xingou e eu retribuí com a mesma moeda com ele. Não estou certo? Não tem nada a ver. Eu tinha que falar, do jeito que ele me tratou, eu tive que tratar ele, fazer o quê? É normal. Não convém a santos. Esse não tem nada a ver, é que é perigoso diante de Deus. Porque é isso que o inimigo faz. Joga os seus dardos inflamados. A palavra nos ensina. Então, cuidado, meus irmãos, vamos ter este cuidado. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vimos lá, em Apocalipse 21:8. Ninguém vos engane com palavras vãs. Nós vimos de manhã também na escola dominical algumas denominações que deixam que se diz cristãos, se diz crentes, servos de Deus, e o inimigo entra sorrateiramente. E mais, meus irmãos, muito sério, uma coisa que eu vou falar para os irmãos. Tem igrejas que acham que o inimigo não entra dentro dela. Dali para cá está blindado, o inimigo não tem poder. Não tem? Quando o povo de Deus se apareceu diante do Senhor, lá em Jó, quem é que estava no meio do povo de Deus? Na igreja do Senhor? O nosso acusador, né? O diabo. Satanás. Lembram? Observaste meu servo Jó? Deus falou para ele. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado. Sede, pois, imitadores de Deus. Não deixe palavras vãs encher a sua mente. Vá para a palavra. Né? Não podemos ficar só ouvindo o que a mídia diz, o que os pastores falam. Amém que eles falem. Mas vamos consultar. É isso mesmo que está certo, o que ele está falando aqui é real? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Que nem nós falamos de manhã, né? Nós temos o nosso guia aqui, ó, a nossa regra de fé e prática. Está aqui, ó. Leu aqui o que ele falou, é o que está aqui? Glória a Deus pela vida dele. Bendito seja o nome do Senhor pela vida dele, é servo do Senhor. Falou fora daqui palavras vãs? Palavras inconvenientes? Que está fora da palavra de Deus, aos nossos ouvidos parece bonito, parece correto, mas você vem para a palavra de Deus, não é nada daquilo. Por isso nós temos livre acesso ao nosso Deus. Nós temos liberdade de abrir a palavra do Senhor, qualquer momento, qualquer hora do nosso país é livre para isso. Pelo menos até aqui, né?
Vamos continuar orando para que continue assim. Nós temos liberdade de abrir a palavra de Deus e estudar, clamar a Deus que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós leiamos, entendemos a palavra do Senhor, para não cairmos na cilada do inimigo, na cilada do diabo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ai deles, que botar na nossa mente ou na mente de qualquer pessoa palavras vãs, dizendo que é de Deus. Nós vimos lá, no final de Apocalipse, capítulo 21 lá. Vai para o lago de fogo com enxofre, a saber, a segunda morte. Né? Portanto, não sejais, olha o versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Na frente da multidão, na frente das pessoas, na frente da igreja, eu falo bonito, ele fala maravilhoso, né? E nós, povo, né? Nós que eu falo povo, vai só engolindo o que eles falam, vai só guardando, vai só praticando o que eles falam, o que eles fazem. E não nos atentamos para a palavra de Deus, para ver que na palavra de Deus o que diz se realmente é. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora erais trevas. Pois outrora erais trevas, porém agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não sejais participantes com ele. Antigamente, sim. Quando nós éramos inimigos de Deus, sim. Nós andávamos segundo o curso deles. Segundo o curso dos desobedientes, dos filhos desobedientes, porque éramos também. Mas a partir do momento que o nosso Deus nos tirou, se sacrificando numa cruz, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, acabou. Morreu o velho homem. Apagou. Não podemos retroceder, voltar lá. Por isso, portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora nós já éramos lá. Agora somos no Senhor. Andemos como imitadores de Deus, como filhos amados. Olha o versículo 9, que terrível. Porque o fruto da luz consiste em toda... Não, o versículo 10. Não, é o versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras e frutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É o versículo 11. Eu até grifei ele aqui, risquei aqui para entender. E não sejais cúmplices nas obras frutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Por quê? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Versículo 9 e 10. Pois outrora eras trevas, porém agora sou luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em quê? Em toda bondade e justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, vivendo dessa forma aqui, ó. Versículo 9 e 10. Aí nos alerta. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Como nós vamos reprovar se nós não procuramos? Só ouvimos o que eles dizem e não consultamos na palavra de Deus se o que ele diz é real, é verdade. Então nós precisamos ir para a palavra de Deus sempre, todo o tempo. Né? Para quê? Para que nós não sejamos cúmplices nas obras deles, obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Olha o versículo 12.
Eles falam bonito, o que eles falam parece ser verdade, o que eles falam é algo assim maravilhoso, mas veja bem o que diz o versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Falou muito bonito, muito maravilhoso, falou tudo que parecia verdade, tudo correto diante de Deus. Aí vem a palavra de Deus e diz aqui, ó, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Só ele falar o que ele faz já é vergonhoso, quanto mais fazer. Mas o nosso Deus é justo, como ele pede para que nós sejamos justos aqui, ó. Em toda bondade, justiça e verdade. Ele não deixa nada ficar encoberto. Pode fazer qualquer coisa, longe dos olhos dos homens, mas não fica nada encoberto diante de Deus. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Não fica encoberto, meus irmãos. Só o referir a vergonha, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas. Não tem jeito. Pode fazer o que quiser, longe dos olhos dos homens, da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, do pastor, dos irmãos, não importa. Do seu patrão, pode fazer escondido, o que quiser. Deus faz aparecer. Deus faz vir à tona, de um jeito ou de outro. Existe crime perfeito? Pode fazer mais escondido do jeito que for, um dia ele aparece, um dia Deus mostra. Porque tudo que se manifesta à luz, pelo que diz, olha o versículo 14, diretamente para nós, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dorme diante dos mortos. Quem são esses mortos? Nós estamos vivos, nós estamos no meio dos mortos. Nos mortos espiritualmente. Muitas vezes, né, nós começamos, quando nós assistimos um filme, tem um malfeitor lá, um bandido, né? E muitas vezes a gente torce, né, para o bandido, torce para o malfeitor. Desperta tu que dormes, levanta-te diante dos mortos e Cristo te iluminará. Está mortos, meus irmãos, nos seus pecados e delitos, como nós tivemos. Agora nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Senhor Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos que mudar a cada dia. Procurar nos aperfeiçoar diante do nosso Deus cada dia, para tentarmos imitar o nosso Deus. Cristo te iluminará quando nós não participemos das obras infrutíferas das trevas, quando nós não concordamos. Né? Muitas vezes uma pessoa falou assim, nossa, você se acha melhor do que todo mundo, porque eu falei assim, olha, se você não se converter, você vai morrer, vai para o inferno. Por quê? Você já foi, já está salvo? Para a honra e glória do Senhor, sim, eu falei. Não, você se acha melhor do que todo mundo. Não, eu não me acho melhor do que ninguém, eu falei para ele. Eu só acho que você teria que abandonar os seus pecados. Você teria que deixar, porque ele estava se vangloriando, que ele tinha 3, 4 mulheres. Então nós precisamos, meus irmãos, nos afastar, né, das obras das trevas. Não ser conivente. Temos que reprimir. Ser depois imitadores de Deus. Se fosse o Senhor Jesus ali, o que será que falaria para aquele moço? Para aqueles 2 jovens, que eu já comentei aqui na quarta-feira, no estudo de quarta-feira, e lá também na casa da Eliânia, sexta-feira. 2 jovens
Eu estava na fila do banco, eles dois lá se vangloriando, que foram para a balada, um beijou 24, o outro beijou 26. Ah, eu beijo mais do que você, eu ganhei, porque eu beijei, fiquei com 24. É bonito isso, né, jovens? Falei para eles. Vocês acham que sim, que vocês estão? Não. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Né? Então, cuidado, meus irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus. Concluindo aqui, conclusão da palavra de Deus, nós vamos... Eu gostaria que os irmãos em casa meditassem nesse texto com calma, tranquilo assim. Talvez antes de deitar é meio difícil, porque o cansaço, o sono, né, como foi colocado de manhã aqui, nos pegue, mas assim, de manhã, quando você levante um pouquinho mais cedo, né, para meditar na palavra de Deus, comece a ver o texto assim, não fique só no que o Damasceno está falando, não, procure ver aqui direitinho, você com o Espírito Santo, ele vai te moldando, vai te abençoando, e você vai entendendo como você deve imitar o Senhor Deus. Porque muitas vezes nós falamos assim, imagina, quem sou eu para imitar Deus? Meus irmãos, lembre-se, que eu falei no início, nós temos o Espírito Santo do Senhor. Não é impossível nós imitarmos o Senhor Deus. É difícil, nós sabemos que é muito difícil. Mas se nós nos empenharmos na palavra do Senhor, buscar no Senhor, clamar ao Senhor, nós venceremos, nós conseguiremos. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos, enquanto o grupo louva, vamos estar meditando, colocando nossa vida no altar do Senhor, clamando a Deus por misericórdia. Eu quero só agradecer aos irmãos pelas orações que os irmãos fizeram por mim de domingo até aqui. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Depois do